Certa vez eu conheci um rapaz que, no seu momento de desabafo, disse que se relacionou com uma moça no qual estava saindo de um relacionamento e entrou em um relacionamento com ele. E segundo ele relatava que esta moça questionava muito que o seu ex-companheiro não fazia as coisas que ela gostava. E isso foi desgastando e terminou o relacionamento. Só que antes de terminar, ela estava já se relacionando com ele verbalmente e então, quando terminou, já oficializou um relacionamento com esse rapaz que passou a adiar muitas coisas da sua vida para fazer muitas coisas em prol dessa moça, porque ele gostava muito dela. Então eles tiveram um relacionamento incrível, aonde o primeiro ano foi bom, o segundo já deu meio uma esfriada, e do 2 anos e meio até o término, ele alega que em certo momento ela pediu para que ele fizesse uma coisa em específico, e ele disse que naquele momento ele não iria fazer porque ele queria fazer algo que era para ele. E ela se ofendeu com isso. Ela, na verdade, se revoltou com isso, porque afinal de contas, ela já tinha saído de um relacionamento há 2 anos e meio atrás para ter um relacionamento com ele e não era certo ele deixar de fazer o que ela queria para fazer algo para ele. E ele, desta vez, cedeu. Passou um tempo, ele teve uma nova atitude nesse sentido. E chegou um certo tempo em que ele não suportava mais. Então ele falava, agora eu vou começar a fazer as minhas coisas também. Então ele sentou com ela e disse, a partir de hoje, nós vamos dividir. Eu faço 50% das coisas para mim e 50% das coisas para você. Ela não concordou. E eles começaram a brigar muito, só que ele cumpriu a palavra. Só que o relacionamento não durou mais 6 meses. Não durou. Terminou o relacionamento e ele ficou muito magoado. E a gente teve essa conversa com ele nesse momento, em que ele estava absurdamente magoado. Então, tivemos a oportunidade de conversar com ela. E ela estava também absurdamente magoada. Os dois estavam assim, irredutíveis. Não dava para falar de amor, de nada, com nenhum dos dois. E aí ele, na raiva, se envolveu com uma outra pessoa. Ela, na raiva, se envolveu com uma outra pessoa. Depois não deu certo e ele criou um ódio infernal por ela. E ela criou um ódio infernal por ele. O curioso é que, tanto para ele, tanto para ela, uma frase incomodou muito os dois. Isso visivelmente pelos olhos e as energias emanadas pela psicosfera. Quando a gente disse assim, toma cuidado, porque o ódio é o amor adoecido. Você ama esse rapaz, não sabe como lidar, porque você está dentro do seu egoísmo, e ele te ama, ele não está sabendo lidar porque ele também está dentro do egoísmo dele. Mas o ódio é o amor adoecido, então toma cuidado com isso. Mas não. Ele, desde aquela época, dificilmente consegue confiar em alguém, tem dificuldades com relacionamentos afetivos, passa a desconfiar de todas as pessoas que passaram na vida dele, não foram muitas, mas as poucas que passaram ele não confia, e ela construiu um muro em torno dela. Um muro de que homem é tudo igual, etc, etc. Aí tem outro ponto curioso. Passou bastante tempo já, mas toda vez que você senta para conversar com ele, ele fala dela. E toda vez que você senta para conversar com ela, ela fala dele. Como se eles fisicamente estão separados, mas emocionalmente eles nunca se separaram. E não vão se separar tão cedo. E por que o vídeo está falando sobre isso hoje? Porque aí entra a questão lógica do espiritismo. O kardecismo, o espiritismo vem explicar essa questão da linha do tempo.
Imagina se Deus permitiria que você, porque perdeu o controle de tanto amar uma pessoa, nunca mais convivesse com ela. Se você realmente quer se afastar de alguém e não ter essa pessoa de novo na sua vida, ama ela com toda a sua força. Porque se você odiar, em um próximo momento, o destino vai fazer com que vocês se encontrem de novo. E é óbvio que na maioria das vezes, não nesta encarnação. Vocês entendem da onde que surgem aquelas pessoas que nascem grudadas? O Espiritismo agindo. Fala, olha, tentamos de todas as formas. Vocês, pelo livre-arbítrio, não aceitaram. Então vocês vão nascer grudados para ver se vocês conseguem entender esse amor. Já viram aquelas pessoas que nascem na mesma família em que o filho não consegue entender o porquê que não compreende o pai ou a mãe, ou vice-versa? É ali a espiritualidade agindo para que possa haver uma harmonização. E não se espante, mas enquanto não houver uma harmonização, não vai ter a próxima fase. Existirão novos caminhos, existirão novas experiências, só que você não vai para a etapa a seguir, já que todos temos o destino de se tornar anjos, você não vai para a próxima etapa sem antes se resolver com essa pessoa. Então é por isso que a gente fala, se resolve hoje. Tenta resolver hoje, faça hoje. Ah, não, mas eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. É só vencer o seu orgulho que você consegue se harmonizar com as pessoas. Porque a espiritualidade vai agir nesse sentido. E Deus, como a gente falou anteriormente, seria injusto se ele colocasse duas pessoas para se amar e depois para se odiar e isso ficasse por isso mesmo. Sendo que o único pedido de Jesus foi: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, como que você vai para uma próxima etapa? Como você pode dizer que você evoluiu, sendo que você não conseguiu amar quem esteve do seu lado, independente das coisas que aconteceram? Outro dia, questionando isso, uma pessoa me falou: mas você não sabe o que eu sofri na minha infância. Eu falei: eu realmente não sei. E nós não sabemos o que foi causado também para essa pessoa em outro momento, na linha da vida. Então a história de hoje é uma reflexão, não vamos se aprofundar, para você refletir. Ah, eu não quero, eu gostaria que essa pessoa nunca mais estivesse ao meu lado. Não se preocupa. Vocês vão retornar na mesma família, como irmãos, como pai, como filho, de alguma forma, até vocês, com o seu livre-arbítrio, perceber que só o amor vale a pena. Só amar ao próximo vale a pena. Entenderam? Compreenderam? Esse é um pequeno exercício para você refletir hoje, porque a coisa é bem mais grandiosa. Obrigado por assistir esse vídeo.